Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e a espera acabou. O Manchester City é campeão da Europa, o Pep Guardiola de novo é campeão da maior competição de clubes do planeta. Deixa o seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação, porque com gol de Rodri, chorado, jogo de poucas oportunidades, enfim o City entra para o hall dos campeões da Liga dos Campeões. Enfim, gente, muitas coisas a serem faladas, especificamente sobre o jogo, mas muito do que é o projeto, do que vem por trás, do que simboliza essa conquista para o cenário do futebol europeu e para o cenário do futebol mundial. Vamos, como a gente sempre faz aqui nesses nossos vídeos de pós-jogo, ficar na página do Instagram da equipe que venceu, do Manchester City, que vive uma noite histórica com o gol desse rapaz aqui, o gol do Rodri, no segundo tempo, num jogo que não foi lá aquele super jogo, né? O jogo foi ruim, se a gente for olhar exatamente o que a gente esperava do jogo, com dois times muito bons, com o Manchester City sendo muito melhor, na visão de muitos e na minha também, mas o jogo não traduziu isso. Foi um jogo de poucas oportunidades, a Inter mandou até mais bolas no gol do que o próprio Manchester City. No primeiro tempo, pouco jogaram os dois times. No segundo tempo, depois do gol, a Inter teve que se lançar ao ataque. Pra você ter noção, o Manchester City só finalizou 3 vezes no segundo tempo todo. Então não foi um jogo do padrão que o Manchester City geralmente entrega quando vem a campo, seja qual for a competição. É uma final de jogo único, final com um clima mais tenso, com ambiente pesado, isso tudo acaba interferindo demais no andamento do jogo. Então acho que realmente pra gente falar aqui dos 90 minutos, fica muito pouco. Eu encaro dessa maneira, não sei vocês. A Inter começou o jogo bem, fazendo uma marcação interessante, sem correr riscos no primeiro tempo praticamente todo. Dali dos 20, 25 minutos, o Manchester City começou a controlar um pouquinho mais a bola, terminou o primeiro tempo com mais de 60% de posse de bola, trocando mais 100 passes, né, do que a equipe da Internacional na primeira etapa, mas jogo de poucas boas chances, né? Enfim, poucas finalizações, uma no gol de cada lado, realmente quase nada foi feito no primeiro tempo. No segundo, parecia até o primeiro, né? Só que a melhor chance foi num vacilo do Akanji pro Lautaro, que tinha a chance de rolar essa bola para trás pro Lukaku, ele não fez, preferiu bater. E ali começou a se desenhar o castigo para a Inter, porque quando veio todo mundo pro ataque, numa das raras situações em que veio todo o time do City pro ataque, o Akanji acha um bolão pro Bernardo Silva, que cruza em cima da marcação, aí toda a Inter vem para marcar dentro da área, quase toda a Inter dentro da pequena área, a bola sobra pro Rodri, que bate por trás de toda a marcação, ali não dava pro Onaná fazer absolutamente nada, porque a visão dele estava encoberta por muita gente. A bola fez a curva, foi no canto. E dali em diante, a Inter buscou mais o gol. O time do City ainda teve uma oportunidade com o Phil Foden, né, que entrou no primeiro tempo no lugar do Kevin De Bruyne, que é uma pena, não consegue jogar uma final de Liga dos Campeões, está sempre se machucando. Perdeu uma grande chance o Phil Foden. No primeiro tempo, uma chance do Haaland também, que foi a melhor no chute cruzado, mas também nada demais. Poucas chances. E aí o Lukaku acabou se tornando um personagem do jogo. Logo depois do gol, tem uma jogada em condição legal que o Dimarco testa no travessão, quase encobre o Ederson, volta, ele testa de novo, ali ele acaba testando em cima do Lukaku. Ali o Lukaku não teve culpa, foi culpa quando a bola veio na cabeça dele, ele testou para baixo em cima do Ederson, quando ele tinha todo um ângulo ali para testar, todo um canto aberto, ele testou mal, perdeu uma grande oportunidade, depois em bolas levantadas a Inter ainda tentou, mas foi muito pouco, né? Ficou insuficiente. City se defendeu muito bem e o City é pela primeira vez na sua história campeão da Liga dos Campeões. Eu fiz um post no Instagram falando do Pep Guardiola, que alcançou uma marca fantástica aí no comando do Manchester City. São agora 300 vitórias do Pep comandando o Manchester City em 413 jogos. 300 vitórias, 55 empates, 58 derrotas. 1.015 gols marcados, 336 gols sofridos. Isso dá um saldo de 679. É mais de 72% de aproveitamento. Cara, é um absurdo. É uma trajetória fantástica, espetacular. Para mim, melhor técnico de todos os tempos. Mais ou menos como eu falei do Messi depois do título mundial, eu falo pro Guardiola aqui depois do terceiro título dele de Liga dos Campeões da Europa. Ele não precisava dessa validação para ser considerado o melhor treinador de todos os tempos. Pelo menos para mim. Ele não precisava. O que ele fez no futebol, a história dele está construída está escrita com as letras mais bonitas que o futebol pode apresentar. O técnico que simplesmente teve sucesso na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, por onde ele passou. As seleções foram campeões do mundo, então na Espanha
do período que ele estava lá, a Espanha foi campeã do mundo. Na Alemanha, logo após, né, durante o período que ele estava lá, a Alemanha foi campeã do mundo e sempre bebendo dessa fonte do Pep Guardiola, com as suas diferenças na Alemanha mais do que na Espanha, mas bebendo da fonte do que ele apresentou para o mundo desde que chegou ao Barcelona em 2008, 2009, para realmente fazer do futebol o futebol à la Pep Guardiola, né? Revolucionar a história do jogo. E é esse o peso que traz esse título, dele voltar a vencer a grande competição de clubes do planeta, depois de ter batido na trave em final com o Manchester City, em semifinais com o Bayern de Munique e ter perdido alguns jogos que o futebol foi cruel com o time dele. Dessa vez o futebol não foi cruel. Ele também não fez um super jogo final. Acho que ainda falta uma super exibição do time do Guardiola numa final de Liga dos Campeões, né? Pós-era Messi. É verdade. Mas o importante nesse momento era ganhar. E ganhar com um clube que também não tinha essa tradição de vitória. E eu quero aqui desconstruir algumas pautas que me parecem sempre muito fáceis para as pessoas quando um time como o Manchester City é campeão ou quando um projeto que envolve tanto dinheiro como o Manchester City é campeão. As pessoas imediatamente falam, com dinheiro é mole. Gente, quem não tem dinheiro no futebol europeu? Falando dos times que brigam pelos títulos. Quem não tem dinheiro no futebol europeu? O Chelsea tem dinheiro. O Manchester United tem muito dinheiro. O Arsenal, não tanto, mas tem bastante dinheiro. E a gente pode citar todos os times aqui da Inglaterra, desses times principais que brigam pelos títulos. O Liverpool tem muito dinheiro. O Bayern de Munique tem muito dinheiro. O Real Madrid tem muito dinheiro. O Paris Saint-Germain tem muito dinheiro. Então, não é só uma questão da grana. É o que você faz com a grana. E eu vou além. Se a gente olhar essa imagem aqui do time campeão da Europa, eu faço aqui a seguinte pergunta para vocês. Com o dinheiro, o Guardiola contratou quantos jogadores top 3 do mundo? Quantos jogadores top 3 do mundo ele contratou? Eu não sei. Eu não sei se ele chegou a contratar algum top 3, exceção do Haaland, que foi o único. Porque o Kevin De Bruyne não era top 3 quando chegou às mãos do Guardiola. Ele se transformou em um top 3. O Bernardo Silva não era um top 3. Talvez nem seja hoje, mas indiscutivelmente é um dos melhores jogadores do mundo. Se transformou em um dos melhores do mundo nas mãos do Guardiola. Você pode usar isso para o Rúben Dias, você pode usar isso para Gundogan, você pode usar isso para Rodri, você pode usar isso para quem você quiser. Porque a grande arma do Manchester City para ser campeão foi, com o projeto e com o dinheiro, trazer o Pep Guardiola e, através do método de jogo do Guardiola, transformar individualidades em caras excepcionais. É assim que ele faz. É assim que ele fez a vida dele toda. Em alguns momentos ele teve jogadores melhores do que em outros. No Manchester City, eu repito, você dificilmente vai chegar aqui e vai falar, vamos montar uma seleção do mundo de 1 a 11. Quantos jogadores do City vocês vão pegar? Não serão tantos assim. Então acho que essa humildade é preciso a gente ter para reconhecer o tanto que esse cara faz de bem pro futebol. Em cima daquela retórica que eu vinha falando do não precisar do título, dessa validação, porque é uma validação que é necessária para os outros. Para ele e para quem entende de futebol, acho que não era necessário, mas que era muito legal e que é muito legal vê-lo vencer novamente a Liga dos Campeões, na minha opinião, porque é só a gente olhar o que esse time fez nos últimos anos todos. Esse time foi campeão da Premier League metendo 100 pontos. Esse time foi campeão com mais de 90 pontos. Esse time venceu transformou o campeonato nacional mais complicado do mundo, né? A Premier League, não vou chamar de um campeonato estadual, mas assim, venceu 22-23, 21-22, 20-21, 18-19, 17-18. Cara, é um negócio inacreditável. Vai vencendo os títulos em sequência. Venceu 5 dos últimos 6. Porra, pera lá. Não é qualquer um que chega e faz isso no campeonato tão difícil quanto a Premier League. Venceu a Tríplice Coroa de novo. Já tinha feito com o Barcelona e faz agora também com o Manchester City. Pô, é a grande história pra mim por trás desse título, é essa história do Guardiola, porque para os outros jogadores, para outros personagens, o Ederson foi muito bem na final, né? Agarrou muito. Foi, talvez individualmente falando, o melhor jogador do City na decisão, porque quando exigido foi fantástico. Palmas para o goleiro brasileiro, que realmente
é um dos melhores do mundo há bastante tempo e que também nas mãos do Guardiola se elevou ao patamar de um goleiro fenomenal, não só defendendo como propondo o jogo, saindo com a bola nos pés. Olha o que virou o John Stones nas mãos do Guardiola nessa temporada, jogando no meio de campo. O próprio Nathan Ake, beleza, não é lá esse jogador. Akanji, quando foi contratado, muita gente criticou. Então a gente pode ir citando vários jogadores que cresceram nas mãos do Pep Guardiola. E agora, aquelas discussões, é por isso que eu fico meio bolado quando as pessoas querem discutir, porque o Guardiola não ganhou de novo a Liga dos Campeões sem o Messi. Agora ele ganhou. E aí? O que você vai falar agora? É porque ele ganhou que você agora acha que não dá mais para discutir se ele é ou não é o maior técnico da história, ou o melhor treinador da história? Num jogo que ele nem jogou tão bem, mas foi campeão. Então assim, eu acho que é pouco. Acho que é raso demais a gente ficar discutindo só em cima dos títulos. Mas esses títulos, como o da Liga dos Campeões, eles vêm também para sepultar qualquer discussão mais rasa que alguém queira ter, porque ele alia a qualidade do jogo, o encantamento do futebol com títulos, né? São 3 Premier Leagues em sequência, campeão da FA, campeão da Liga dos Campeões e o mais importante disso tudo, que talvez não seja mais importante, porque o mais importante no futebol é ganhar, mas o recado que fica é: consistentemente o Manchester City foi o melhor time do mundo. Nesse período todo do Guardiola no comando do City, por quanto tempo outros times jogaram melhor do que o time do Guardiola? Por quantos meses? Talvez por quantos dias? A gente vai ter que contar. Foram pouquíssimas as vezes. E nem sempre o time ganhou todos os títulos. Mas é isso que é o futebol. Se você, eu, nós todos gostamos de futebol, porque ele também tem a sua dose de imprevisibilidade. Ele permite que times piores vençam de times melhores. Dessa vez não aconteceu. A Inter se superou muito para chegar na decisão. Não era o programado, se a gente olhar o investimento da Inter e até o que jogou a Inter ao longo de toda a temporada. Não era. Mas ela foi uma justíssima finalista da Liga dos Campeões da Europa. Como é um justíssimo campeão o Manchester City com o gol de Rodri, que também é um símbolo desse crescimento que o Guardiola proporciona para seus jogadores. O Rodri trabalhava no Atlético de Madrid com o Simeone, era um bom jogador, sempre foi, mas um jogador mais rústico, para ficar nessa expressão. Se transformou num cara que é um primeiro passador fantástico, um cara que ajuda a controlar o tempo e o espaço, que domina o campo de ataque também e que bate de fora e de dentro da área, como foi para fazer o gol do Manchester City campeão europeu. E eu, sinceramente, fico feliz que a gente esteja vendo o Guardiola de novo no topo, que a gente veja o futebol ser premiado com um campeão justo do ponto de vista do que é praticado no campo, no gramado, e a gente tem um novo time na cidade. Não é de agora. Não é de agora que o Manchester City já estava na sala dos grandes times do futebol mundial. É desde que o investimento começou. Mas agora o recado está dado. Venceu a primeira e por que não vencer a segunda logo na sequência? Por que não vencer a segunda, vencer a terceira, se transformar num time... Vou chegar aqui ao ponto de dizer um habitual campeão da Liga dos Campeões, mas que ele vai ser um frequentador das fases finais da Liga dos Campeões, eu não tenho nenhuma dúvida. O mais novo campeão da Liga dos Campeões é o Manchester City e a gente vai ter que agora buscar outros argumentos quando a gente quiser ou quando quiserem discutir o legado e o talento de Pep Guardiola. Precisava do Haaland para ser campeão? Talvez. Foi o artilheiro? Foi o artilheiro. Foi o cara decisivo? Em alguns jogos foi decisivo, mas outros tantos foram importantes e decisivos nessa temporada com o Pep Guardiola e nessa trajetória de Liga dos Campeões. Não vou me estender muito mais. É isso, o Manchester City é campeão europeu, o Manchester City é o melhor time do mundo, não é de hoje. Mesmo quando não foi campeão da Europa, era o melhor time do mundo, mas dessa vez o futebol ficou aliado às conquistas. City, campeão europeu. E agora, a ver o que vem pela frente nesse projeto de muito dinheiro, mas de muita ideia por trás. O mais importante no futebol... Eu quero falar um negocinho rapidinho antes de fechar aqui.
porque eu discuti isso já outras vezes com outras pessoas. E eu chego cada vez mais à conclusão que o futebol hoje, nos anos 2020, como a gente está, os treinadores eles têm um impacto muito grande. Talvez os jogadores são sempre os protagonistas, eles que resolvem o jogo, botam a bola dentro do gol ou não botam a bola dentro do gol. Mas se a gente for olhar os últimos anos e os últimos times campeões, a gente vai falar na maioria das vezes dos times dos treinadores. Então o Liverpool do Klopp campeão, o City do Guardiola campeão. Se a gente trouxer aqui para a América do Sul, na Libertadores, por exemplo, nos títulos mais marcantes, né? A Libertadores de 2019 do Flamengo, o Flamengo do Jorge Jesus, o Palmeiras do Abel, e olha que sempre teve grandes jogadores, porque sem grandes jogadores você não vai chegar lá. Mas, se a gente levar em consideração que quase todos os times que estão brigando pelos grandes títulos, eles têm grandes jogadores, o diferencial realmente está em quem senta no banco, está em quem pensa o jogo, está em quem monta as estratégias e acaba definindo, muitas das vezes, os principais troféus. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação, concorda, discorda, o que você pensa sobre o título do Manchester City, manda aqui e até a próxima. Valeu!